Então é assim, a nível de produto, abrangemos todos os tipos de produto, portanto, desde do vacacional, viagens feitas à medida, pequenos city breaks, só passagens aéreas puras e simples, abrangemos de tudo. Há um segmento que infelizmente não conseguimos abarcar neste momento, mas penso que será geral a nível de todas as agências, pelo menos as de uma dimensão pequena, média, que será o segmento corporate. A Travel Store é uma agência de viagens dedicada ao business travel, portanto não somos uma agência de lazer como é o conceito habitual das agências de viagens. O nosso cliente é o cliente da empresa e, portanto, aquilo que vendemos é para uma empresa, viagens de negócios, basicamente. Nós aqui vendemos um bocadinho de tudo. Hoje em dia estamos a vender muitos cruzeiros, muitos fins de semana na Europa e no verão a praia com tudo incluído. Cabo Verde, Baleares, Canárias, Caraíbas. Olha, temos cliente corporate, que é o cliente empresa, e temos também o cliente que nós chamamos de clientes de lazer. Portanto, dividimos nesses dois segmentos de mercado. A nível de produtos, vendemos tudo o que existiu para vender a nível de viagens. Desde os pacotes, os chamados pacotes, que é aquilo que nós vemos maioritariamente nas montras, que é aqueles voos charters já com alojamento, os transferes, é tudo incluído. As viagens feitas à medida também, que são aquelas em que nós que marcamos cada uma das coisas também separado. Se calhar a pergunta a questão terá que ser colocada de outra forma, será que as pessoas têm a noção real do valor daquilo que estão a ver fixado numa montra? Eu dou-lhe um exemplo, se calhar há muitas pessoas que consideram que por 600 euros, os 600 e poucos euros, que hoje em dia vemos muitas ofertas a partir desse valor, conseguem fazer uma semana em tudo incluído das Caraíbas. Não têm a real noção. Ou seja, tem que haver também uma oferta por parte dos operadores que vá de encontro àquilo que é a bolsa atual das pessoas. Mas também as pessoas também têm que ter a noção, ao fim e ao cabo, do dinheiro que querem gastar, o que é que isso pode comprar. Ou seja, tem que ser tudo muito bem ajustado nos dias que correm, porque os produtos desvalorizaram bastante, mas às vezes não desvalorizaram tanto a nível de valor final quanto as pessoas pensam ou esperam que tenha desvalorizado. As coisas continuam a ter o seu custo. E pelo facto de em Portugal estarmos todos numa situação económica bastante complicada e todo o resto do mundo também esteja a passar de determinada forma, há destinos turísticos que continuam a ter os seus custos tal como os tinham e não desvalorizaram por aí além. Nós tentamos, quando apresentamos uma proposta ao cliente, tentamos sempre dar um mínimo de 3 alternativas. Ir de encontro ao que o cliente quer, mas também dar alternativas que sejam eventualmente mais viáveis ou mais baratas, que possam encaixar naquilo que o cliente nos pede. Por exemplo, se o cliente vai um dia a Bruxelas e vai passar uma noite e vai gastar 600 euros, não sabemos se ele tem possibilidade de ficar mais uma noite, mas é capaz de reduzir, mesmo com o custo da noite adicional, de reduzir e vir no dia a seguir de forma mais barata. Se calhar aplica-se mais para uma viagem intercontinental, mas o que tentamos fazer ver ao cliente é que às vezes por um bocadinho mais ele pode conseguir uma melhor tarifa. Muitas vezes sim. Hoje em dia há produtos muito baratos. Acho que hoje em dia um dos grandes problemas é que há tanto preço para a mesma coisa que as pessoas acabam por ficar um bocado baralhadas, ou seja, as pessoas acham que o Paper Stone custa 60 euros, pronto. E nem sempre é assim, portanto hoje em dia as pessoas acabam, há demasiado preços para a mesma coisa. Eu acho que aí o difícil que é com o cliente é, às vezes hoje em dia quando nos vem perguntar, olha, quanto é que custa uma viagem para a República Dominicana? Depende, hoje custa uma coisa, amanhã custa outra, depois da amanhã custa outra, e então acabam por nunca saber muito bem o que é que na realidade custa, porque não há um preço. Tentamos sempre que isso aconteça. Aliás, é por isso que eu falei num atendimento personalizado. É termos o cuidado de
Obviamente, através de uma questão ou outra, chegarmos ou conseguirmos perceber qual o nível económico ou até quanto é que o cliente está disposto a gastar. Porque nós não mandamos só aquelas propostas todas a monte que existem aí publicitadas, dos operadores, que nós também as temos. Antes de fazer isso, nós mandamos propostas personalizadas. Para serem personalizadas, nós temos que conhecer o cliente com quem estamos a falar. Claro que não vou dizer ao cliente, olha, você ganha muito ou ganha pouco. Temos que ir por outro tipo de perguntas, outro tipo de questões, quer gastar até quanto, ou para onde é que costuma ir, que é para dar uma coisa semelhante, e daí percebermos, para que o cliente também não se sinta nem frustrado, porque ao receber uma proposta muito mais elevada é capaz de pensar, estes só vendem coisas caríssimas, como também não lhe dar uma coisa que seja completamente para ele, seja considerada uma coisa que não presta, e também vá pensar que nós só vendemos aquelas viagens massificadas e pronto, mais básicas. Portanto, temos que ter esse cuidado, por isso eu penso que sim, que nós damos viagens adequadas ao poder de compra do cliente, porque são personalizadas. Eu espero que os clientes identifiquem a agência de viagens com fator humano, e quando digo fator humano é terem uma pessoa que partilhe com eles, quando a tem, a sua experiência pessoal de um determinado destino, que dessa forma lhe possa transmitir alguma segurança e alguma confiança. Penso que também ainda há muita gente que, apesar de todas as facilidades oferecidas a nível da compra online, ainda continuam a ter um pouquinho de receio, nomeadamente em transmitir os seus dados de cartões de crédito e tudo mais, apesar de todas as questões de segurança e tudo mais estarem a ser reforçadas de uma forma crescente, mas acima de tudo o agente de viagens às vezes também é um bocadinho o psicólogo dos desejos do cliente, e isso uma máquina não sabe fazer. Apesar de termos a internet como o nosso maior concorrente neste momento, porque há concorrência externa que são as outras TMCs, mas as outras agências, mas a internet neste momento é o nosso maior concorrente. No entanto, e em Portugal, apesar disso ser um grande fenómeno, o cliente ainda não sente a confiança na internet que sente numa pessoa com quem tem uma relação. Nós tentamos estabelecer uma relação de confiança e de fidelização com os nossos clientes, e o cliente, quando liga para nós, sabe que nós vamos responder àquilo que ele nos está a pedir e vamos procurar a melhor alternativa para ele. E ele, não tendo o know-how, ele pode pôr na net a busca que ele precisa, mas depois pode não saber fazer a pesquisa exatamente como ele quer, e nós vamos conseguir dar-lhe as alternativas que ele na internet pode não conseguir. E eu acho que a mais-valia da agência é essa mesmo, é o aconselhar, porque a internet não aconselha, não é? A internet dá o resultado, nós podemos dizer, olha, essa alternativa se calhar já viu, é mais barata, mas são 5 horas que vai passar naquele aeroporto, se calhar por um bocadinho mais, por 50 euros mais, vai por outro lado, mas ganha tempo, e portanto são estes pequenos pormenores que o cliente valoriza. Por causa da confiança. Confiança principalmente. Muitos ainda têm medo de pôr o cartão na internet. Por outro lado, nós aqui damos alguma confiança em termos, se houver alguma coisa, sabem onde vir ter, temos uma porta aberta, tem alguém em quem procurar, olha, quer ir para Paris, conhecemos o cliente, eu sei que género de hotel é que o cliente quer, o que é que ele procura, onde é que ele quer ficar, e nós fazemos esse trabalho bem. Olha, eu neste momento creio que ainda existe, e aí falamos em termos de faixa etária, se calhar alguma insegurança em termos, quando eu digo comprar uma agência de viagens, segurança em termos daquilo que vão comprar. Eu acho que o cliente português gosta muito de saber antecipadamente, se acontecer alguma coisa, onde é que eu me dirijo. Se eu tiver um problema, onde é que eu vou? E se correr mal, onde é que eu vou reclamar? Portanto, eu acho que neste momento, não tanto por serviço, mas por acompanhamento, por preço maneira nenhuma, porque quando chegam à agência de viagem já tinha o trabalho de casa feito, como eu digo, não é? Já viram tudo. Os clientes agora sabem ver todas as promoções na internet, mas a partir de já não sabem nada, sabem fazer um check-in online, aí a agência tem que fazer tudo.
Mas eu acho que aquilo que procuram acima de tudo é o serviço, é ter ali alguém, ter ali uma casa. Porquê é que um cliente vem a uma agência de viagens? Porque quer alguém que o aconselhe. Porque se não quiser conselhos de ninguém, hoje em dia pode-se comprar tudo na net. Agora, nós sabemos, porque isso acontece em todo lado, que muitos dos comentários que estão na net podem estar ou desatualizados ou serem falsos. Outros são verdadeiros, mas quer dizer, nenhum de nós consegue saber quais é que são verdadeiros, quais é que são falsos e se estão atualizados. Daí, os clientes que compram numa agência de viagens, é o cliente que quer ter a certeza que aquilo que está a comprar é realmente aquilo que lhes estão a apresentar. Primeiro, a tal questão de que muitas vezes os clientes não têm a noção do valor real de uma viagem. É a tal situação que eu dizia, que se calhar vêm com a ideia ou trazem alimentada a ideia de que por 650 € conseguem fazer uma semana em tudo incluído num hotel de 5 estrelas nas Caraíbas. Pronto. Primeiro é tentar trazê-los um bocadinho à realidade. Depois, sem dúvida, a questão da concorrência. A concorrência é saudável, conquanto que tenha princípios. E de hoje em dia, muitos desses princípios da concorrência saudável são literalmente do século passado. São coisas que não se usam, não existem, nem sequer se contempla tal ideia. A concorrência, a internet e a própria dificuldade em termos de custos do cliente. O cliente quer fazer a sua viagem, mas dentro de um determinado budget, e às vezes isso não é possível. Preço. Ponto. A nossa concorrência com a internet. Temos dificuldades. Neste momento, tendo em conta possivelmente a conjuntura, é muito raro aquele cliente que chega e quer fechar uma venda nesse dia. A pessoa vai pensar, vai ver, vai consultar, vai saber se é mais barato. É muito raro nós agora conseguirmos que um cliente, no mesmo instante que chega, sim senhor, eu vou comprar. Tem a ver com a conjuntura acima de tudo. As maiores dificuldades é sem dúvida chegar ao melhor valor com a melhor qualidade. Portanto, obter ali uma relação preço-qualidade o mais otimizada possível. E aí sim é difícil, e posso dizer que tem-se vindo a notar que, por exemplo, para um cliente fechar uma venda, eu vou falar uma coisa simples como uma ida a Londres, que antigamente a maioria dos clientes, mesmo tendo noção se era só hotéis 3 estrelas ou se era só hotéis 5 estrelas, seja num, seja noutro, isto acontece. Nós enviávamos, por exemplo, 6 opções de hotéis, e hoje em dia se calhar temos que enviar esses 6 e depois ainda o cliente, mas não há nada mais, não sei, ainda enviamos mais 6, depois ainda enviamos mais 6, ou seja, para a mesma venda, para obter a mesma margem, ou que às vezes cada vez é mais pequena essa margem, temos muito mais trabalho. Portanto, também temos que saber desenvolver um bocadinho a empatia com o cliente. E às vezes fazemos um bocadinho de psicólogos. Acho que, apesar de às vezes se contabilizar que o tempo é dinheiro, e é verdade, às vezes é necessário gastar um bocadinho de tempo com o cliente para lhe ganhar essa confiança. Porque fartas de serem despachadas em 5 minutos já anda toda a gente. E isto não é um supermercado. A pessoa não chega aqui, pega naquela revistinha, passa aqui pelo código de barras e sai uma viagem para Tenerife. Não é assim que funciona, ou pelo menos não deveria de ser assim que funciona. Se calhar passou-se essa imagem ao mercado durante bastante tempo, de que as coisas eram assim fáceis ou que eram assim instantâneas, mas cumpre-nos a nós agora, os que cá estamos nestes tempos difíceis, fazermos relembrar aos clientes porque é que as agências existem, porque é que existem profissionais do turismo, e porque é que as pessoas devem continuar a confiar em nós. E acho que a palavra, sobretudo, acima de tudo, é confiança. Agarra na venda, gostarmos de viajar e daquilo que fazemos. Também se não gostarmos, é difícil. Mas principalmente é tentar fechar logo a venda. Quando se anda muito tempo, perde-se. Deve ter, neste momento, o melhor preço,
e, acima de tudo, pessoal e profissionais motivados para segurar o cliente. As características, para máquina, tem que perceber que cada cliente tem que ser único. Não é mais um. Cada cliente tem que ser tratado como um único, um cliente único e especial. Tem que ter atenção que se uma pessoa quer ir de férias, mesmo que esteja a pensar em ir em agosto e esteja agora a pedir algumas informações e sugestões, que para ele aquilo é um assunto importante, portanto nós nunca poderemos deixar um cliente pendurado. O que nós vemos muitas vezes é que o cliente vai online para comparar, mas depois a compra ele prefere fazer connosco. E às vezes até nos diz, mas eu estou a ver aqui um preço online que não é o que me está a dar. E nós o que tentamos explicar ao cliente é um bocadinho explicar como a internet funciona, não é? Porque a internet funciona com um sistema de cache que às vezes o cliente não percebe. Há tanta gente a fazer aquelas buscas que a internet mantém ali aqueles lugares durante um X tempo, mas se o cliente chegar ao final ele não vai conseguir fazer aquela compra porque aquele lugar único que havia há uma hora atrás agora já não há. E às vezes nós até acompanhamos o cliente online, veja lá se está a conseguir, e ele acaba por não conseguir. Às vezes nessas pequenas coisas acabamos por ganhar o cliente. O nosso cliente empresa, na maior parte das vezes, não compra online. Vai online, compara e é capaz de nos confrontar com o que vê online. Ou até porque encontrou uma alternativa online que para ele lhe parece melhor, pode ser ou não, mas que a ele lhe parece melhor e diz-nos, olha, eu online vi isto, veja lá se me consegue esta alternativa, e depois compete-nos a nós, obviamente, tentar encontrar aquilo que o cliente quer. Esta é vir à agência de viagens, posso te garantir que 90% ou 80% dos clientes que vêm aqui já fizeram consulta online, noutros sites e no nosso site, mas depois já trazem, como nós dizemos aqui, já fazem mais ou menos o trabalho feito, mas vêm aqui saber uma segunda opinião, saber se o hotel que consultaram se era bom ou não, porque o preço é um preço, desde saber que outros serviços é que poderão ter, continuam não a reservar, a consultar, mas a vir reservar aqui. O nosso cliente aqui prefere fazer numa agência de viagens, senão também não vinha aqui. Apesar de termos online, é pouco dinamizado, são poucos os que fazem online, mas tenho a consciência que nos últimos anos perdemos muitos clientes para online, da mesma maneira que há muitos clientes que vêm aqui para certo tipo de viagens, as férias de verão em Cuba, vêm aqui comprar. Agora, durante o ano, as escapadelas que fazem, principalmente em Portugal ou até na Europa, já não vêm aqui. Isso é que eu sinto que se perdeu mais, aquelas escapadelas de fim de semana, vai ao Porto, vai ao Alentejo ou vai ao Algarve, aí fazem no online. Quando querem viagem grande, vêm aqui. Como é que uma agência de viagens pode recuperar isso? Tentando demonstrar ao cliente que se calhar o nosso preço é tão bom como o online, porque efetivamente hoje em dia faço algumas comparações, muitas vezes quando pedem preços. Vou também online como cliente fazer a mesma comparação, se calhar em 60% dos casos ou 70% dos casos, mas mais de metade garantidamente, temos melhor preço. O problema é que o cliente tem na cabeça, tem o estereotipo de que não, é mais barato só comprar online e por isso simplesmente nem experimenta. Eu acho que aqui hoje em dia o problema é dizer não, mas venha-nos pedir na mesma. Mesmo que depois não faça, eu não vou dar trabalho, não interessa, nós queremos ter trabalho, venha-nos pedir, dê-nos essa oportunidade de demonstrar, porque sinto isso hoje, que muitas vezes até estão a comprar online mais caro do que nos podiam comprar a nós. Só que é mais rápido e há aquela coisa, não compra-se na internet que é mais barato. Ok. Então, não custa nada.